E a gente segue adiante aqui até para falar, pessoal, com toda a seriedade que merece, o caso do juiz que durante uma audiência promoveu falas um tanto quanto machistas, misóginas, é o que ele está sendo acusado, né? E inclusive foi julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Dias Peixoto, você lembra desse caso aqui? A gente já vai falar dele, mas com a nossa reportagem lá no Paraná, mas eu quero te ouvir antes aqui. Dá uma bela contextualizada aqui para a nossa audiência, por favor. Então, se trata do desembargador Luiz César de Paula Espíndola e, no caso, durante uma audiência, que era uma medida protetiva envolvendo uma menor, uma menina de 12 anos, que acusava seu professor de assédio, abre aspas, ele disse: se Vossa Excelência sair na rua hoje, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem. Hoje em dia o que existe é que as mulheres estão loucas atrás de homens, porque são muito poucos. A mulherada tá louca atrás de homem. Para quem acabou de pegar essa última frase aqui, é o final da aspas, onde Dias Peixoto, a representante feminina da bancada, que fique claro, disse que a mulherada tá louca atrás de homens. Isso não foi eu dizendo, nem ela dizendo. Quem é que disse, Dias Peixoto? O desembargador lá da Vara do Paraná, que agora foi afastado uma decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e que está com um processo instaurado. Muito bem colocado, tá aí o abre-alas, mas é para lá que nós vamos, diretamente do Paraná, ali com a nossa repórter da Jovem Pan Curitiba, Manuela Niklevics. Tudo bem, Manu? Obrigado pela presença. A Jess já relembrou para nós aqui o que está em jogo, mas e as consequências? O que o desembargador está enfrentando nesse momento? O que ficou decidido, afinal? A palavra é sua. Oi, Marinho. Bom dia para você, para a Jess, para todo mundo que está acompanhando o Morning Show. Antes, só para a gente relembrar e trazer aí mais reforço, né, para essas aspas que a Jess acabou de trazer, a gente separou um trecho do vídeo dessa sessão que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, para todo mundo entender exatamente o que foi que esse desembargador Luiz Espíndola disse por aqui. Vamos ouvir. Quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos. A situação é ainda pior, claro, quando a gente esclarece que isso aconteceu em uma sessão de julgamento de um suposto caso de assédio sexual sofrido por parte de um professor para uma aluna de apenas 12 anos de idade, um caso que continua na Justiça aqui do Paraná. Depois de toda a repercussão no ano passado, ele já foi afastado das suas funções no Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Então, já há mais de um ano. Mas a OAB do Paraná entrou com uma representação no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pedindo a abertura de um PAD, um processo administrativo disciplinar. E foi isso que aconteceu nessa semana, isso que foi julgado. E por unanimidade, esse processo agora está aberto. Ainda vamos ter ali todos os prazos, né, para apresentação de provas e também da defesa deste desembargador. Durante a sessão que aconteceu nessa semana, o presidente da OAB aqui do Paraná fez uma sustentação oral defendendo o afastamento desse desembargador e falando que esse caso, dessa fala que a gente acabou de acompanhar, foi apenas um de vários que já aconteceram no Tribunal de Justiça aqui do Paraná por conta deste mesmo desembargador. Relatou casos de mordida a assessoras, também passada de mão e muitas outras falas de cunho ali de assédio sexual. O próprio ministro Luiz Edson Fachin, que hoje é o presidente do CNJ e do STF, também se manifestou sobre esse caso na sessão de abertura do PAD. Vamos ouvir o que ele disse. Me permito afirmar que juízes erram e devem ser responsabilizados. Nada obstante, como todos nós sabemos, as instituições são fundamentais. Legisladores erram e devem ser responsabilizados, mas o Poder Legislativo também é fundamental para o Estado de Direito. Gestores erram e devem ser responsabilizados quando cometam atos de improbidade. Mas as instituições da administração pública são essenciais para o funcionamento do Estado de Direito democrático. Bom, a defesa do desembargador Luiz Espíndola diz que ainda não vai se pronunciar sobre o caso porque não teve acesso ao teor dessas provas, dessas investigações, até porque eles citaram que ele foi impedido de participar dessa sessão de julgamento que aconteceu nessa semana no CNJ. Para encerrar e devolver para vocês, eu falei que ele já está afastado do Tribunal de Justiça, agora permanece assim até que haja um entendimento sobre esse processo administrativo disciplinar, mas mesmo afastado, ele continua recebendo salário, tá? E o levantamento da equipe aqui da Jovem Pan News do Paraná mostra que a gente está falando de cerca de R$140 mil aproximadamente por mês que ele recebe
recebem, mesmo sem estar, né, trabalhando. Um valor bem acima do salário base de um desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que hoje é de R$ 41.800, e bem acima também do teto constitucional. Mesmo que ele seja punido com a maior consequência, no CNJ, ela é aposentadoria obrigatória. Então, ele pode continuar recebendo mesmo assim. Marinho, volto com vocês. O super Luiz Espíndola, hein, galera? Eita, é inacreditável. É o Luizão do pavê, né? Obrigado aí, minha querida Manu Neklevix, pela presença. André. Eu deixo você falar, Jess, vai que Não, é um total absurdo que a consequência pela fala e pelos possíveis assédios que estão sendo aí levantados pela OAB no Paraná das servidoras seja aposentadoria compulsória, ficar em casa, recebendo 100 mil mês, recebendo um salário assim absurdo. 140. É totalmente disfuncional. E um detalhe, esse desembargador já foi condenado em 2018 pelo STJ pela Lei Maria da Penha por agredir a mãe e a irmã. Então, assim, nós estamos diante de vários casos e de todo um sistema, e aí é mais uma vez uma crítica ao CNJ, não ao CNJ, mas às punições aos juízes, que é a consequência máxima para ele é uma aposentadoria com salário. Isso é um total absurdo, é uma nós somos tratadas como palhaço nesse caso. Ele fala de mulheres loucas atrás de homens, louca mesmo, loucura mesmo. São essas folhas de pagamento do judiciário e esses penduricalhos obscenos que a gente vê, que a gente enxerga aqui completamente normalizados, né? Mas vamos aproveitar essa situação para, enfim, talvez ver alguma mudança, né? Mano, brevemente eu preciso seguir adiante. Ele tem certeza que está acima da lei, porque está mesmo, né? Ganha todos os meses acima do que a lei permite. É inacreditável, mas são as consequências que temos de fazer com que a lei seja um mero detalhe, que não valha de verdade para quem deveria aplicar a lei. É um escárnio, é mais um tapa na cara do cidadão brasileiro. Concluindo, Guilherme Sugimori. O que sempre me choca nesses casos é que a gente, quando ele surge, tem as notícias de anos atrás, quer dizer, isso foi acontecendo... 2018. Agora a gente tem a notícia da punição, quer dizer, isso acontece no dia a dia. Não, e no caso, né, de uma adolescente de 12 anos que estava sendo assediada pelo professor. Aí como é que você atribui isso a uma adolescente que estaria em cima de homem? Olha, é um tremendo absurdo. E essa é a verdadeira loucura. Eu não vou nem citar aqui no chat, mas tem gente concordando ainda com a fala do desembargador. Porque, assim, é absurdo, né? Isso. A gente vê no nosso país isso acontecendo, ainda mais envolvendo adolescente. Guarde pra si esse tipo de comentário. Não, adolescente criança. Uma criança de 12 anos que está falando sobre uma situação de assédio. Nesse contexto, pragmática da linguagem, nesse contexto, a fala é muito mais abjeta e nojenta. Porque ele dá a entender que a criança tá muitas vezes... Tá culpando a criança por pedofilia. Na prática é isso que ele tá fazendo. É inacreditável isso. É isso aí, senhores. Assim, eu acho que a gente acabou de traçar a última linha de corte, né? Quando passa desse termo que começa com P, que a gente acabou de citar aqui, eu acho que aí a conversa encerra, né? Ou pelo menos deveria encerrar. Tô falando aí pro pessoal do chat que ainda não é conversa, no máximo uma conversa de boteco sujo, jamais, vindo da boca de um desembargador pago com o seu dinheiro e nosso dinheiro. Vamos tentar retomar o mínimo de decência.